Oi, pessoal! Hoje voltei aqui na Multiclínica com a Letícia Bácaro, que faz acupuntura. Hoje ela vai falar de outro assunto que a acupuntura pode ajudar e muito, que é o vestibular, né, Lê? Isso. Então, agora, com a volta às aulas, né? O pessoal está retornando os estudos, embora para vestibulando nunca pare, né, Cá? Né, a época de férias diminui um pouco o ritmo, mas a galera costuma não parar também. Mas agora, voltando então a pegada, rotina puxada, né? Acordar cedo, dormir tarde, assistir aula o dia inteiro, fazer exercício. Então, o que acontece? Começa a sobrecarregar um pouco o corpo, né? Então, hoje nós vamos falar de acupuntura focado para os vestibulandos. Mas não só vestibulando, né? Qualquer concurso, né? Alguém que vai prestar um concurso, uma prova, ou até mesmo alguma avaliação de emprego, né? Também poderia entrar nesses casos, mas eu vou falar mais para os vestibulandos mesmo. Então, né, voltando como eu estava explicando, o que acontece? Essa rotina, né, que os vestibulandos eles acabam tendo por conta dos estudos, né, para dar conta de todo o conteúdo, acaba gerando uma sobrecarga, né, física, emocional e também mental. Né, uma analogia que a gente poderia fazer seria quando você vai na academia, você então faz muito exercício e você fica com o corpo cansado. Quem estuda muito usa muito a cabeça. Então, também fica mentalmente esgotado. Exatamente. Que, às vezes, parece que é até um pouco pior. É isso que eu falo. Às vezes o cansaço mental é muito pior que o físico, né? Exatamente. Até porque o cansaço mental, ele influencia muito no físico. Porque aí começa a dar o sono, a falta de concentração, a pessoa não consegue se concentrar, né? Dor no corpo também. Dor no corpo, tanto pela tensão, porque você está passando por um período muito tenso, quanto pela posição, né? Ficar horas sentado numa cadeira, seja a cadeira da escola, do cursinho, ou depois a cadeira de casa. Então, você fica muito tempo, né, naquela posição. Então, tudo isso começa a gerar dores, né, ansiedade, insônia, né, pensamento repetitivo, esgotamento mental. Então, essa fase para os vestibulandos é realmente uma fase de muito estresse. O organismo sente, além de todos os fatores que existem que a gente sabe, da cobrança do próprio aluno, né, que ele se cobra, ele percebe a expectativa familiar, né, ele também não quer decepcionar o pai, a mãe, a namorada, o namorado, né, as pessoas que acreditam nele. Então começa a ter, além dos problemas do estudo em si, tem todo esse fator social envolvido, a expectativa. Então, tudo isso começa a desgastar muito. Outra coisa também que a gente observa é que, além do cansaço, alguns pacientes acabam desenvolvendo realmente síndromes, né, de ansiedade. Então, principalmente antes de alguma prova, alguns adolescentes, algumas pessoas apresentam diarreia, ânsia, né? Tudo por conta gastrite, né? A dor de estômago, dores de cabeça, tudo isso gerado por esse estresse que né, essa expectativa e essa prova. Porque é uma prova tanto de conteúdo quanto prova social, né? Que todo mundo quer passar, todo mundo se dedica muito para aquilo. E o que a gente vê, né, que é uma pena, porque muitas vezes, aliás, com muito, né, nem muitas vezes, com muitos alunos, o que acontece ele é super dedicado, ele vai super bem nos simulados, ele é o rei do simulado, ele sabe muito, ele faz todos os exercícios, ele vai super bem. Chega na hora da prova, acontece o quê? O famoso branco. Né? Ou, se ele não tem o branco, ele tem o nervoso.
Que aí ele treme, ele transpira, ele não consegue nem raciocinar muitas vezes, né? Pela ansiedade, pelo estresse. E tudo isso acaba gerando, então, novamente, uma dificuldade. Claro, não vai conseguir fazer a prova desse jeito, né? Suando, nervoso. Não dá, né? Exatamente. Então, o que que a acupuntura vai fazer com esse paciente? O que ela vai fazer? Primeiramente, nós vamos investigar, então, assim, quais são os órgãos que serão afetados por todo esse estresse, porque para cada um vai atingir algum lugar. Assim como algumas pessoas ansiosas, né, têm dores de cabeça, outras pessoas têm gastrite, outras pessoas na ansiedade têm diarreia. Então, nós vamos ver nessa pessoa, né, nesse aluno. Então, tá, qual é o lugar que mais está sendo afetado? Mas a gente vai trabalhar num todo, num sentido de regularizar, então, ele. Acalmar a mente, né, deixar ele mais tranquilo, procurar tirar as dores que ele tem, principalmente, né, ombro, coluna, de ficar sentado. Exatamente. Então, nós vamos fazer todo esse tratamento de melhorar o corpo, né? De melhorar a mente, porque a acupuntura, ela é comprovadamente, ela influencia, ela estimula a concentração, né? A clareza da mente. Então, você consegue absorver mais os conteúdos, armazenar mais os conteúdos, ficar disposto para estudar. Porque muitas vezes o aluno, nossa, já está cansado, está com dor, está nessa ansiedade. Ele até quer estudar, ele fala, nossa, precisava, eu tenho um tempo, mas não consegue. Ou então, senta lá, começa a ler, começa a fazer os exercícios e não rende. Tá fazendo, mas tá vendo que não tá rendendo. Tá meio mecânico. E a acupuntura, então, trabalhando a mente, ela vai fazer com que esse estudo renda, né? Porque ela vai trabalhar essa parte da concentração e da disposição, né, mentalmente falando. Emocionalmente falando, ela vai, então, também reduzir a ansiedade, o estresse. É outro ponto importante, né? Porque a pessoa, além de tudo isso, ainda fica muito ansiosa, né? Quer que a coisa aconteça logo, né? Chega o outro ano, mas não chega as datas das provas. E aí sempre fica aquela coisa, né? Eu não sei se eu quero que chegue ou não. Porque eu quero que chegue para eliminar, mas não quero porque eu quero ter mais tempo para estudar, né? Sempre assim. Então, a acupuntura vai ajudar nessa parte. Melhorar o sono, porque quando você dorme melhor, você até absorve melhor o conhecimento. Isso já foi comprovado, que quando você tem um sono bom, quando você está num período de estudo, dormir bem é crucial para você armazenar, para você incorporar aquele conteúdo que você estava estudando. Então, na verdade, tem gente que às vezes fica várias noites estudando, depois o dia inteiro. Então, na verdade, isso é um tiro pela culatra, não vai adiantar nada, né? Não. Nesse esquema todo, talvez o sono seja o aliado mais importante. O sono, ele é crucial, porque ele vai repor todas as energias do seu corpo. Né? No sono, o seu organismo ele vai tentar, então, entrar no normal dele. Seja uma dor no corpo, seja um cansaço, alguma coisa. Enquanto você dorme, o seu organismo está sempre trabalhando para te estabilizar. Então, pessoal, estudar até madrugada, perder noite de sono, também não é legal. O sono tem que ser o principal aliado, que você tem que repor suas energias para conseguir absorver. Que depois também você fica cansado, vai com sono, o professor fica falando, você fica olhando não e... presta atenção em nada. Exatamente. Então, o sono é importante. Então, por isso que nesse período a gente também trabalha bastante para que essa pessoa tenha um sono reparador, que é o que a gente fala. E aí também, o que a gente sempre fala é que vai variar, o tipo de tratamento, ela vai variar pelo próprio tipo da pessoa. Então, porque tem gente que é ansioso, mas ela não é ansiosa, por exemplo, antes. Ela é ansiosa ali, né? No dia, na hora. Então, ela
foi muito bem, ela estudou, ela não teve problema nenhum, ela dormia bem, ela estudava bem, mas chega na hora. Então, o tratamento para essa pessoa vai ser conduzido de uma forma. Né? Muitas vezes, os que ficam nervosos só naquele momento, a gente recomenda que a sessão seja feita até 1 mês antes de começar a etapa. Quem já é ansioso e já, né, e já sofre por todo esse processo desde já, chegou agosto, meu Deus, né, já começa a pensar que vai ter o Enem, que vai ter o outro. Aí a gente já recomenda que então a pessoa já comece a fazer. Para quê? Para o organismo já ir se adaptando e ela já ir sanando, né, essa necessidade que ela tem de se acalmar. E aí, quando chegar mais perto, porque se ela já é ansiosa agora, ela tem que chegar mais perto. Nossa Senhora! Né? Karina Andriotti. Dependendo como for, né, se ao longo desse processo ainda ficar, né, a pessoa ainda falar, não, ainda acho que necessito, daí a gente intensifica para 2 vezes na semana, sempre perto da prova. Então, quando a pessoa já sabe, já percebe, o ideal é que ela já comece. E os pacientes, uma coisa que, né, nós percebemos que os pacientes que começam 3, 4 meses antes, eles já vão se acalmando. Então, até os resultados mesmos na aprovação, a gente consegue perceber, né, que esses pacientes, então, foram aprovados mais vezes, mais, né, faculdades, relataram que durante a prova conseguiram se concentrar. Então, você tem essa percepção. Então, é importante, eu acredito assim, né? Porque o estudante, ele já tem essa vida corrida. Muitas vezes, além da escola, ele vai fazer um inglês, vai fazer uma redação. Tudo isso também focando no vestibular. E aí ele pensa, nossa, eu vou parar mais um dia da minha semana para fazer acupuntura? Só que isso se torna, se a gente conseguisse, né, colocar essa consciência de que isso vai reforçar, isso vai trabalhar junto e vai fazer com que ele absorva e mantenha tudo isso que ele está fazendo. O estudo, o inglês, a redação, né? Muitas vezes eles sempre recomendam que os alunos vá a uma academia, que o exercício físico é interessante, é bom e é mesmo, né? A alimentação, tudo isso também influencia. E a acupuntura trabalha também nessa parte, né? Então, ela vai ajudar a questão muscular. Então, o adolescente, quando ele vai para a academia, não vai sobrecarregar aquele cansaço da academia, mais o cansaço do dia a dia. Isso vai potencializar, então, né, o corpo dele. Na parte da alimentação, a acupuntura, ela ajuda, ela trabalha com a digestão, né, toda a parte da digestão. Então, se você tem alguma disfunção, até porque alguns alunos acabam comendo na escola, comendo na rua, né? Porque já sai de uma aula, vai para outra, às vezes não dá mesmo, por questão de tempo, né, de ter uma alimentação saudável. Então, a acupuntura ela vai ajudar nessa parte da digestão também, para ele conseguir pegar as energias corretamente dos alimentos, para ter a energia para estudar. Então, se você pensar num ciclo, se você transformar isso numa cadeia, a acupuntura é só vantagem, né, nessa fase. Ela vai ajudar muito, ela deveria ser como uma outra atividade em prol do vestibular. Exatamente. Ela deveria ser colocada junto, né? Então, eu faço aula, faço inglês, faço a redação e faço acupuntura para absorver tudo isso. Para conseguir, então, guardar e armazenar. Eu falo mais uma coisa, nem só para o vestibulando, eu acho que é para a vida. Gente, eu tenho meu horário sagrado toda semana. Você chega aqui, ela já pergunta o que você tem, e aí ela vai focar naquilo, porque a gente toda semana tem alguma coisa, né? Não tem, todo mundo vai ter alguma coisa, não existe quem não tenha, né? Ou que seja uma simples dor de cabeça.
como já aconteceu de eu vir. É impressionante o que a acupuntura faz. É só você mesmo fazendo para você ver que, se contar, às vezes a pessoa fala assim, eu não acredito, mas venha fazer. Porque é demais. Eu tenho notado mesmo a minha qualidade de vida nesse tempo que eu estou fazendo acupuntura. Melhorou muito em tudo. Minha digestão também melhorou para burro. Muita coisa melhora. Então, para tudo. A paciência. Então, olha, eu recomendo mesmo e assina embaixo, gente. Então é isso. Então eu queria falar, né, mostrar um pouquinho hoje. Então, se você tem um filho, ou conhece alguém, ou é um vestibulando, venha conversar. Às vezes, né, porque muitas vezes a pessoa acha que vai levar um tempo longo e às vezes não é. Também não é interessante deixar muito para o final, se você já sabe que você é assim, que você tem esse estresse, essa ansiedade, né? Não só para isso, mas esse momento é o que você está passando. O ideal seria que pessoas assim sempre procurassem um tratamento, né, para combater essa ansiedade e esse estresse. Mas isso é uma outra história. Então, como nesse momento, né, vocês ou o filho de vocês estão focados nisso, é interessante dar essa oportunidade e conhecer as vantagens. Exatamente. Porque muitas vezes tem estudante que toma, por exemplo, guaraná, ou toma muito café. Mas mistura as coisas, né? Para conseguir ficar acordado, para ter disposição. E muitas vezes, dependendo do biotipo daquela pessoa, aquilo só vai estar atrapalhando. Né? Porque eu fiquei sabendo que tomar pó de guaraná é bom, me deixa acordado. Só que às vezes, dependendo como a energia do corpo está, ela só vai prejudicar. Porque ela vai te dar aquele gás, só que para repor essa energia que ele te deu, para digerir essa energia, seu organismo vai gastar muito mais energia, dependendo do estado que ele está. Então, muitas vezes, essas diquinhas que a gente tem, eu tive, você com certeza teve, todo mundo tem. Às vezes, dependendo da pessoa, não vai funcionar. E a acupuntura, ela vai trabalhar a pessoa. Então, como é, o que você sente, nós vamos avaliar como está a sua energia no corpo, vamos ver o que é que nós vamos aproveitar, o que é que a gente tem que mudar. Então, ela acaba sendo muito mais eficaz, né? E lógico também, isso você vai levando para a vida, porque você já vai melhorando a sua ansiedade e fica, né? Também tomar remédio para ansiedade. Pacientes que eram vestibulandos, que tomavam remédio para ansiedade, qual que era o maior problema? No dia seguinte ainda ficava muito tempo com sono. Acordava, mas só ia acordar mesmo lá para as 11 da manhã, porque ainda ficava naquele estado meio mole. E relatava que, então, geralmente a maioria das aulas são de manhã ou o dia inteiro. E esse período de sonolência acabava atrapalhando. Então, a acupuntura, ela não vai ter remédio, ela não vai te dar essa sonolência excessiva, ela só vai trabalhar e acalmar a sua mente. Então, pode vir que não tem problema, é recomendado. E vem conversar, conhecer, né? Exatamente. Vem bater um papo com a Lê, que você vai adorar, tenho certeza que vai ficar já para a sessão. Então, ligue, está aqui na tela o endereço, o telefone. Ligue amanhã mesmo e já agende a sua consulta aqui com a Lê. Lê, obrigada mais uma vez, adorei, adoro mesmo a acupuntura, estou mesmo sim, bem ligada, muito legal mesmo, está me ajudando muito mesmo. E o mês que vem a gente volta. Isso aí, um novo assunto, uma nova abordagem, sempre para todo mundo conhecer um outro lado que às vezes não é o tão falado. Obrigada. Obrigada a gente. Beijo, pessoal.